Graça e paz a todos, que bom estarmos aqui nessa manhã, adorando a Ele, servindo a Ele e vivendo para Ele, amém? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que vai direcionar você, que vai gerar amadurecimento, vai gerar correção também, entendimento, porque eu sei que aquilo que Deus tem preparado para nós é algo grande. Quando nós pensamos a respeito do plano de Deus, a Bíblia fala que os pensamentos dele a nosso respeito são maiores do que o nosso próprio pensamento a nosso respeito. Muitas vezes nós temos uma visão muito pequena, muito limitada a nosso respeito, mas ao olhar para a palavra de Deus e ver a forma como Deus nos enxerga, como Deus pensa a nosso respeito, é algo surpreendente. Porque muitas vezes nem nós mesmos acreditamos em nós, mas Ele acredita em nós. Porque quando Ele nos criou com um plano, Ele nos criou com um propósito. No decorrer da nossa vida podem ter acontecido muitos infortúnios, muitas situações traumáticas, paralisantes, algumas coisas que neutralizaram o propósito de Deus na nossa vida, ou às vezes uma frustração conosco mesmo, mas Ele nunca desistiu de nós, e essa é a razão porque eu e você estamos aqui, amém? Agora, eu queria trabalhar uma mensagem com vocês a respeito do principal mandamento. Esse vai ser o tema da nossa mensagem, e na verdade, o principal mandamento, já indo direto ao ponto, sendo certeiro, é amar a Deus acima de todas as coisas. Quando nossa vida, ela é norteada pelo nosso amor por Deus, nosso amor por Ele, todas as nossas decisões, todos os nossos planos e os nossos projetos, se não estiver a presença de Deus, ou se não tiver a presença de Deus, se não tiver o aval, a autorização de Deus, nem de longe nós pensamos em dar continuidade àquilo, porque a nossa vida, ela precisa ser norteada pelo nosso amor por Ele, amém? Essa semana, na sexta-feira, estava voltando com o meu filho do treino dele de futebol, e ele estava fazendo algumas perguntas para mim, e ele disse assim para mim, ele falou: papai, você sabe qual é a segunda pessoa que Jesus ele ama? Eu falei: a segunda pessoa? Eu falei: ele ama a todos de forma incondicional. Ele falou: não, tem uma pessoa que ele ama em segundo. Eu falei: quem? Ele falou: Davi, porque Davi é segundo o coração de Deus. Eu falei: boa essa, né? Esse entendimento. Aí, conversando com ele, eu fiz uma pergunta, porque eu vi há uns anos atrás um pregador fazendo isso com o filho dele, e eu quis repetir isso. Eu falei para ele, filho, você sabe qual é a pessoa que o papai mais ama? E ele, sem pensar duas vezes, ele falou: Jesus. Eu falei: e depois? A nossa família. E uma das coisas que nós devemos ter como prioridade na nossa vida é ensinar os nossos filhos a amar a Deus. Amar a Deus de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Isso não é simplesmente pegar uma Bíblia, sentar com eles e ficar pregando para eles, mas o nosso estilo de vida deve de revelar o nosso amor por Jesus. Em Lucas, eu quero começar essa mensagem em Lucas, capítulo de número 14, vai lá, abra sua Bíblia comigo, Lucas, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 25, Lucas, capítulo 14, a partir do verso de número 25, o texto diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz
e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Dessa mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que tem, ou o que possui, não pode ser o meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Irmãos, é muito interessante, profunda essa abordagem de Jesus. Se você observar, por diversas vezes no texto ele fala: não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo, se não renunciar a tudo, se não amar a Ele sobre todas as coisas, se não tomar a cruz, ou seja, se não tiver disposição para renunciar, colocar a sua vontade na cruz, não pode ser o meu discípulo. Discípulo é um aprendiz, ou seja, você não vai poder aprender comigo. Agora, o que vai nortear toda a vida de uma pessoa aqui é o nível e intensidade de amor que a pessoa tem por ele. Ele chega a dizer aqui sobre aquelas pessoas que querem seguir a ele, sobre o cálculo de um custo que a pessoa vai ter. E ele dá o exemplo de alguém que vai para uma guerra, e ele calcula o número de soldados, e ele percebe que ele não tem força contra o seu inimigo, não tem como combater o seu inimigo, então ele envia um acordo de paz e nem entra na guerra, porque se for para entrar para perder, é melhor nem entrar. E ele dá também o exemplo de alguém que vai construir. Imagine alguém que decide, compra um terreno e decide: eu vou construir uma casa, e depois que ele começa a construir aquela casa, ele chega na conclusão que ele não teve condições de finalizar, e aquela obra fica parada, e todo mundo, quando olha para aquela pessoa, ou olha para aquela casa, ela já vai identificar: essa pessoa parou porque ela não fez um projeto bem elaborado, ela não calculou o quanto ela tinha, o tempo que ela iria gastar, ela não calculou corretamente, então torna-se algo vergonhoso, porque um fato foi que ela iniciou, mas ela não conseguiu concluir. E ele está falando aqui, não propriamente, irmãos, da construção de uma casa, e nem de uma guerra física, de fato, mas ele está falando da nossa vida e do nosso relacionamento para com Deus. Você deve conhecer muitas pessoas que começaram com muita empolgação, servir a Jesus, vir à igreja, buscar a presença de Deus, e aí passa um decorrer de tempo, e essa pessoa desiste, ela para de seguir Jesus. Alguns vão dizer que, ou ela mesma vai dizer: não, eu parei porque eu desanimei. O outro vai dizer: não, porque eu vi um defeito na igreja. O outro vai dizer: não, é porque tinha muita dificuldade, tinha que deixar muita coisa. Mas a razão bíblica, porque alguém deixou de caminhar com Deus, é muito simples: é porque ela não amava Ele suficiente para ir até o fim. Quando você pensa em ser amado por alguém, ter uma pessoa que tem um coração recíproco, no sentido dessa pessoa amar você de verdade, você imagina um casamento, você casar com alguém, que essa pessoa diz assim para você, você pergunta para ela, se você me ama, ela fala: não, mais ou menos. Você me ama de verdade? Não, mas eu quero casar com você por quê? Eu quero casar porque você tem uma condição, você tem uma posição. Eu quero casar com você porque eu não quero ficar sozinho, porque eu estou carente. Eu quero casar com você por isso, por aquilo, mas eu não amo você. Você levaria a cabo, adiante um relacionamento como esse? Você gostaria de ter alguém ao seu lado que suporta você, mas não ama você? Agora, é a mesma coisa na nossa relação para com Deus.
Se nós olharmos da parte dele, partindo do Senhor, você vai perceber que Ele ama você de todo o coração dele, que Ele ama você com todo o entendimento dele, que Ele ama você com toda a força dele, Ele ama você com todo o coração dele. E as Escrituras, elas mostram isso, e o nosso coração tem que ter essa definição: eu sou amado por Deus. Antes de darmos sequência a tudo isso, deixa eu mostrar para você na Bíblia o quanto Ele nos ama. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 16, o texto diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que não pereça, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas sim a vida eterna. Vou ler novamente. Porque Deus amou o mundo todo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. Então aqui está dizendo que Ele amou o mundo todo, mas o amor dele não foi um amor de palavras, foi um amor de atitude. Porque a forma como Ele amou a mim, a forma como Ele amou a você, viabilizou a entrega do seu único Filho, Jesus. Então Ele deu o seu Filho, para ir à cruz, para morrer, para que a partir da morte, a ressurreição dele, todo aquele que nele crer, todo aquele que crer em Jesus, que crer na obra dele, tem a vida eterna. Não é uma vida temporária, 70, 80, 90 anos, mas ele está falando de uma eternidade, de uma vida que não tem fim, de uma vida que não vai finalizar quando você fechar os olhos aqui nesse mundo. Muito pelo contrário, a nossa vida, ela é eterna. O nosso corpo, a Bíblia diz, ele veio do pó, ao pó ele vai voltar, mas o nosso espírito, ele volta para Deus, e nós estaremos eternamente com ele. Por quê? Porque o Pai nos amou e deu o seu Filho, para que nós não venhamos perecer, mas ter a vida eterna. Ele provou o seu amor para conosco, quando Jesus morre em nosso lugar, mesmo quando nós éramos ainda pecadores. Isso está lá em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Deus nos deu o Filho, Jesus, que morreu por nós, em nosso favor, mesmo nós sendo ainda pecadores. Ele não esperou que eu e você, Ele não esperou que você melhorasse, que você tivesse uma performance melhor. Ele não esperou que você desse uma alinhada, uma consertada na sua vida. Ele deu o seu Filho Jesus e demonstrou o seu amor para conosco quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos de Deus e nem queríamos a presença dele. Então você percebe que esse amor parte, dele, é uma atitude que vem em primeiro lugar dele. Nós amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Ele nos deu a sua vida, a vida de Jesus. Então essa questão de Deus nos amar, tem que estar bem definido, porque isso partiu dele. Por exemplo, primeira carta de João, capítulo 4, verso 9 a 10, primeira carta de João 4, do 9 a 10, o texto diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Por isso que Paulo, ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque ele me amou. Então eu vivo por ele, eu vivo nele, e eu vivo para ele. Por quê? Porque ele me amou. Agora, se eu não tiver essa revelação de que ele me ama, isso pode parecer muito, muito simples, muito básico, e na verdade é. Mas muitas pessoas, quando enfrentam dificuldades, quando enfrentam lutas, elas ficam duvidosas em relação: será que Deus me ama? Será que Deus, por quê? Eu acho que Deus não me ama porque eu não estou fazendo tudo certinho. Eu acho que Deus não me ama porque eu ainda não me posicionei. Eu acho que Deus não me ama porque eu ainda não sou perfeito. Meu irmão, Deus ama você
não a partir do que você faz, mas a partir de quem Deus é. Não é nem quem você é, mas é quem Ele é, e Ele é amor. Então o que Ele tem para oferecer a mim, o que Ele tem a oferecer a você, é a essência dEle. Qual é a essência dEle? Deus é amor. Então a sua luta, as suas dificuldades, os seus pecados, as suas falhas, os seus objetivos que você não alcançou, não diminui e não aumenta o amor que Ele tem por você. Agora, agradar a Ele é uma outra realidade. Você pode ter um filho, você ama aquele filho com todo o seu coração, mas aquele filho pode não estar agradando você, através da desobediência, da rebeldia, de tantas outras atitudes. Mas o seu amor por ele não é norteado pelo que ele faz, não é norteado pelo que ele tem, ou por aquilo que ele conquistou. O seu amor por ele é porque simplesmente ele é o seu filho, você é o pai e você é a mãe. Então, o amor dele por nós, ele é incondicional. Agora, o texto diz assim, o verso 10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como pagamento pelos nossos pecados. Então você percebe que o amor parte de quem? Parte dele. Você entendeu que Ele ama você? Amém? Quando você tem uma pessoa que você sabe que essa pessoa ama você, e você ama essa pessoa, você quer oferecer o melhor para ela, o melhor do seu tempo, o melhor das suas palavras, o melhor da sua dedicação. Tudo que você vai fazer gira em torno dessa pessoa, porque você ama essa pessoa. É horrível quando você ama uma pessoa e aquela pessoa não é recíproca. Quando você ama aquela pessoa e aquela pessoa não ama você. Então, olhando pelo prisma de Deus, então Ele nos ama. Por isso que Ele exige de mim e de você o amor na mesma intensidade. É lógico que isso não vem do dia para a noite, mas isso vem através de um cálculo de custo. Esse texto que eu li lá de Lucas 14, fala a respeito de um cálculo que você tem que fazer. Porque se você não parar, não refletir o nível de amor e de intensidade que você tem por Ele, você pode parar de seguir a Ele até que algo aconteça. Tem pessoas que amam a Ele até que conheçam o namorado, aí perdeu o amor por Deus. Tem pessoas que amam a Deus até começar a ganhar mais, porque daí já perdeu o amor por Deus. Alguns amam a Deus até a primeira tentação e depois já param de amar a Ele. Algumas pessoas, elas amam a Deus até que a vida se torne difícil. Quando vem uma dificuldade, elas deixam de amar e de seguir a Ele. Porque o amor por Ele é um amor condicional. É um amor condicionado a situações, a circunstâncias ou aquilo que ela está vivendo. E esse amor que essa pessoa tem é um amor que não vai levá-la até o fim. Porque quem não ama de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, vai trocá-lo quando algo, entre aspas, aparentemente for mais prazeroso, for mais lucrativo ou for mais atraente, ela vai largar ele. Por isso que Tiago, ele fala no capítulo 4, se não me falha a memória, no versículo 4 também, ele diz: adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? A palavra adultério, ela é dentro de um contexto de infidelidade conjugal. É usada quando alguém que é casado, legitimamente casado, quebra essa aliança, tendo intimidade sexual com uma outra pessoa que não seja o marido ou não seja a esposa. Mas na ótica de Deus, o adultério espiritual é praticado quando uma pessoa, ela se torna mais íntima das coisas do mundo do que propriamente mais íntima dele. Meu irmão, eu e você fomos chamados para termos intimidade com Ele. Agora, amar a Deus, ter intimidade com Ele, andar com Ele, é algo que você pode ter a mais absoluta certeza,
que a decepção nunca virá no seu coração, porque Ele nunca vai decepcionar você. Ele nunca vai trocar você por nada. Ele nunca vai trocar você por ninguém. Ele nunca vai abandonar você. Ele nunca vai deixar você. Então o principal amor que deve de nortear a sua vida tem que ser o seu amor por Ele. Agora, o texto lido, como introdução da mensagem, ele fica muito claro que o fato de uma pessoa amar a Ele, colocando outras pessoas em primeiro lugar, pode complicar isso e pode fazer com que essa pessoa abandone a presença dele. Por exemplo, ele fala no verso lá em Mateus, vamos para Mateus capítulo 10, verso 37, Mateus está falando do mesmo texto, mas ele dá uma abordagem diferente. Ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Olha só, as duas figuras mais importantes na vida de uma pessoa, que é a figura paterna e materna. Ele está dizendo o seguinte: se você amar o seu pai, se você amar a sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Aí depois ele vai complicar um pouquinho mais ainda. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então ele está falando do círculo familiar. Ele está falando do vínculo familiar, que é o vínculo mais forte que um ser humano pode ter. Pode observar que o lugar onde o caráter é construído ou destruído, onde os nossos maiores traumas também podem acontecer, é dentro do ambiente familiar. A ausência de um pai, a ausência de uma mãe, ou um pai que teve um comportamento anormal, fora dos padrões, ou uma mãe também, quantas feridas, quantas decepções ficam gravadas e marcadas na nossa alma. Mas por que um pai e uma mãe têm o poder de nos ferir? Porque nós, como pais, nós temos um poder de destruir, de traumatizar, de fragilizar os nossos filhos, por causa da intimidade, por causa do amor, por causa do vínculo, por causa da proximidade. Se uma pessoa que nunca me viu na vida, nunca nem sabe quem eu sou, passa na rua e começa a me xingar, eu não vou estar nem aí. Mas agora imagine uma criança quando um pai e uma mãe fere, traumatiza. Por quê? Porque não espera, eles têm toda a confiança. Então, o vínculo mais forte do ser humano é a família. Agora, ele usa isso como um sinalizador de que eu tenho que amar ainda mais a Deus, amar ainda mais a Ele. O meu amor por Jesus tem que superar o meu amor pela minha esposa, o amor pelos meus filhos, o amor pelos meus pais, porque eu preciso nortear minha vida a partir desse princípio de amar a Ele. Porque se eu não amar a Ele, alguém pode dizer, mas isso é na verdade, então, como que eu vou amar mais a Jesus do que os meus familiares? Se eu amar Ele, quer dizer que eu estou deixando os meus familiares? Não. Significa que se você não amar a Deus, se você não amar Jesus acima dos seus familiares, o que você oferece para os seus familiares é apenas dependência emocional, e não é amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, ele vem de Jesus, ele vem do Senhor. A Bíblia fala que Deus derramou o seu amor no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o amor, que é o amor ágape, que é o amor sacrificial, esse amor só Deus pode dar. No grego, no grego tem 4 palavras para amor. Tem o ágape, tem o storge, tem o filéu e tem o eros. O amor ágape é o amor que só Deus pode dar, e só o cristão, preste atenção, só o cristão tem o amor ágape, porque esse amor ágape só o Espírito Santo pode dar.
Só o Espírito Santo pode colocar no coração do homem. Esse tipo de amor, que é o amor ágape, o amor sacrificial. Só o Espírito Santo pode gerar. Existe o amor filéu ou filos, que é esse amor de pai para filho, de irmão. É esse amor que nós oferecemos para as pessoas. Existe o amor eros, que é o amor que já junto com esse amor tem uma conotação sexual também, que é o amor de marido para com a esposa, de esposa para com o marido, que é o amor também seguido de intimidade sexual. Isso é o amor eros. Então, o amor ágape, aí você vai entender por que a Bíblia proíbe um casamento de um crente com um não crente. Adivinha por quê? Porque o crente, eu estou falando de um crente verdadeiro, tá? Ele cheio do Espírito Santo, ele vai ter disposição para sacrificar. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não tem condições de sacrificar. Ela não tem condições de renunciar, porque ela não conheceu o amor dos amores, ela não conheceu o amor de Jesus, que é um amor sacrificial. Então, quando a Bíblia orienta isso, não é a Bíblia querendo proibir a sua felicidade. E não adianta usar como tese, não, mas eu conheci gente da igreja que é mau caráter, e lá fora tem gente que tem mais caráter. É verdade, tem gente que tem mais caráter lá fora do que pessoas que estão aqui dentro. Mas eu estou falando de um crente que é cheio de Espírito Santo, tem o seu caráter restaurado. E ainda que uma pessoa lá fora tenha caráter, mas ela não tem o amor sacrificial. Ela não tem, porque só o Espírito Santo pode dar isso. Só o Espírito de Deus. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa tomada pela presença de Deus. Por isso que quando um crente ele é batizado no Espírito Santo, por exemplo, que é o maior nível de intensidade, a maior experiência que a pessoa tem com Deus, ela fica apaixonada por Jesus, ela ama Jesus. No culto dos homens, no sábado nós tivemos vários homens que foram batizados no Espírito Santo aqui. Vários homens foram cheios do Espírito Santo, e você vê homens chorando, se derramando na presença de Deus, orando em língua, sendo batizados no Espírito Santo. Nós tivemos gente aqui, homens aqui que tinham mais tempo na igreja, como homens que chegaram agora, que foram como um irmão nosso, Renan, foi batizado no último batismo nas águas, já estava ontem aqui sendo batizado no Espírito Santo. Agora, uma pessoa como essa, uma pessoa que pensa dessa forma, dessa maneira, que é cheia do Espírito Santo, ela não consegue pensar em outra coisa, ela quer Deus, ela quer Jesus. Lembro no dia 17 de janeiro do ano de 2000, quando eu fui cheio do Espírito Santo, enquanto eu estava falando em línguas pela primeira vez, enquanto ele estava me enchendo do Espírito Santo, o pensamento veio dentro do meu coração: como eu vou levar para os meus amigos, para os meus familiares, para aquelas pessoas que estão à minha volta, esse amor que eu estou recebendo agora. É a maior experiência, é o auge da experiência da pessoa com Deus, é um marco, é um divisor de águas, o dia do batismo no Espírito Santo. Então, quando você tem esse preenchimento, o Espírito Santo te enche, você começa a amar a Deus, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Por isso, meu irmão, você precisa ter essa experiência, buscar a Ele, se encher e amar a Ele de todo o seu coração. Amar a Ele com todo o seu entendimento, com toda a sua força, porque se você colocar Ele em primeiro lugar, o seu pai e a sua mãe vai ter mais amor ainda para receber de você. Se você amar a Ele acima de todas as coisas, acima dos seus filhos, os seus filhos também terão um amor verdadeiro, um amor com maior intensidade, porque além de você amar a Deus mais do que a Ele, você vai dar o maior ensinamento, vai transferir a Ele o maior ensinamento que você pode transferir, que é amar a Deus. Quando oferecerem uma droga, uma prostituição, um outro caminho, ele vai dizer: não, eu amo Jesus, eu amo Ele, e eu não vou abandonar, eu não vou deixar. Olha o que diz Deuteronômio capítulo de número 6, abra lá comigo a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo de número 6, você vai entender um pouquinho mais ainda da importância de amar a Ele. O texto diz assim: esta é a lei, isto é,
os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Moisés aqui recebeu a instrução de Deus, está passando a instrução para o povo de Israel, que aquele povo iria entrar na terra prometida. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão a quem? Ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, e para que tenham vida o quê? Longa. Então olha o que Moisés está dizendo: eu vou passar para vocês decretos, ordenanças, para que vocês ensinem também os seus filhos, para que os seus filhos, os seus netos, eles também temerão ao Senhor. Então, aquilo que nós praticamos vai refletir lá nos nossos netos, e assim sucessivamente. A Bíblia fala: visitarei a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração. Mas ele também tem mil gerações para abençoar aqueles que servem a ele. Então, muito mais alcança a misericórdia, a bênção dele, do que propriamente o juízo dele. Então, se você praticar isso, você vai ver a sua família temendo a Deus. Verso 3: ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então ele está falando: se você ouvir, se você obedecer, tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Não é algumas coisas, é tudo. A bênção de Deus, ela deseja alcançar todas as áreas da nossa vida. Meu irmão, entenda isso em nome de Jesus. A promessa de Deus é alcançar todas as áreas da sua vida. Eu não estou dizendo que vai ter vida fácil, eu não estou dizendo que você não vai ter problema, que você não vai ter aflições, que você não vai ter decepções, que você não vai ter frustrações, mas cada área da sua vida que não está indo bem, pode ser uma área que está sinalizando, sabe o que? Uma desobediência à ordem de Deus. Porque a vontade de Deus é essa, que você seja bem-sucedido. Quer ver uma área que nos pega e nos pega muito? A área financeira. É uma área mais que nos pega, que nos desestabiliza. Agora, uma pessoa que não está bem, financeiramente falando, é porque ela quebra dois princípios. Primeiro, de não devolver a Deus o que não é de Deus. Segundo, a Bíblia fala que cada um administre segundo o seu poder, ou seja, segundo a sua condição. Porque algumas pessoas dizem: mas eu sou dizimista, eu vou para a 10ª parte, mas por que eu estou com um problema financeiro? Mas daí a pessoa ganha 2.000, ela gasta 4. Aí ela pode devolver o dinheiro, pode fazer a oferta, porque quanto mais Deus dá a ela, mais ela se endivida. Se ela se endivida com um salário de 2, a questão não é ela mudar, ter um salário de 4 para ela resolver o problema dela. Se ela não resolver alguns problemas emocionais, alguns consumismo, se ela ganhar 4, ela vai se arrebentar e aí o tombo vai ser maior. E se ela, não, eu preciso ganhar mais, ela vai de 4, ela vai para 8, e daqui a pouco ela está gastando os 8, e aí ela se arrebenta. Toda vez que nós enfrentamos, estou falando de mim também, enfrentamos problemas financeiros, é quando nós compramos o que não precisamos e gastamos o que não temos, que é resumido em algo simples: cartão de crédito, né? Que é você comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem. Aí a gente acaba se arrebentando. Então, quando você quebra alguns princípios básicos de boa administração, você acaba comprometendo. Agora ele diz aqui, o verso de número 4: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças.
que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-os como sinal nos braços e prendas na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Ou seja, ele está dizendo, fale em todo tempo, anuncie, converse, passe isso, mas isso vai ser o resultado de você amar ao Senhor. Geralmente nós falamos naquilo que nós amamos. Uma pessoa que ama o time dela, ela fala, ela posta tudo o que o time dela faz, porque ela ama o time dela, o time que ela torce. Uma pessoa que ama alguma coisa, qualquer roda de conversa, ela vai soltar isso, ela vai soltar o que ela mais ama. Agora a Bíblia está falando aqui sobre as nossas rodas de conversas, falar sobre a palavra, sobre o amor dele, falar do que? Das experiências, da vida com ele, daquilo que nós temos dele, daquilo que ele fez por nós. Se nós fizermos isso, se nós celebrarmos a presença dele, os nossos filhos verão, e eles amarão tudo isso, e eles também vão desejar mais a presença de Deus. Aí o camarada hoje, ele recebe uma conquista, ao invés de reunir a família, ou reunir os filhos, ou falar para o filho, filho, está vendo esse carro aqui? Foi Deus que deu para o papai. Está vendo essa casa, essa família, o trabalho, esse alimento, foi Deus que nos deu. Mas aí vai o crente, recebeu um milagre, vai abrir uma para tomar, para celebrar. Você vai transmitir o que para os seus filhos? Não, tem que celebrar, não vamos no culto não, tem que celebrar essa conquista que o papai teve, que a mamãe teve. O que nós estamos transmitindo para os nossos filhos? O que nós estamos fazendo? Aí sabe o que vai acontecer? Aí daqui a pouco nós vamos ter que procurar uma igreja que trabalha com campanha, para fazer campanha para libertar os nossos filhos. Vai ficar encampanhado a vida inteira aí, não vai resolver o problema. Por quê? Porque não fez o básico, não fez a lição de casa, que é amar a Deus de todo o seu coração. É amar a Ele, é falar dEle, é se relacionar com Ele, é ter intimidade com Ele. A sua falta de relacionamento com Ele vai matar os seus filhos, vai arrebentar a vida dos seus filhos. A sua falta de compromisso de colocar Deus sobre todas as coisas, é amar a Ele sobre todas as coisas, vai arrebentar a sua família. Abre os olhos. O principal mandamento, alguém perguntou para Jesus, um escriba, qual é o principal mandamento? Jesus não titubeou, não pensou duas vezes, ele diz, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Toda a lei se resume nisso, amar a Deus sobre todas as coisas. Ou, a NVI traduziu em primeiro lugar, algumas traduções dizem principal mandamento, primeiro mandamento, mais importante dos mandamentos. Isso fala de primazia, isso fala do nível de importância. A primeira coisa, o ponto de partida, o ponto inicial é amar a Deus. Se eu amo a Ele, se eu tenho como norte na minha vida o amor a Ele, o amor por Ele, tudo que eu faço é firmado no amor. Todas as minhas práticas, todas as minhas obras, todos os meus sentimentos, é firmado no meu amor por Ele. Eu vou tomar uma decisão, eu tomo uma decisão firmado no amor por Ele, firmado nele, pensando nele, estando com Ele. Então, se eu tenho algumas atitudes que não é fundamentado no amor, por exemplo, eu posso estar aqui hoje, pregando a palavra, ensinando, pastoreando uma igreja, liderando um grupo de pessoas, mas se eu não amar a Ele, se eu não fizer isso por amor, se eu fizer isso por outros interesses, no dia do juízo, a Bíblia fala que o fogo vai provar a obra de cada um. A Bíblia fala que alguns, Paulo fala, é uma obra de ouro, de madeira, de feno e de palha. E o fogo vai provar a obra de cada um. Quando o fogo passar, e eu particularmente entendo que esse fogo é o olhar de Jesus, que Apocalipse capítulo 1 fala que os olhos dele são como chama de fogo. Então quando eu estiver diante dele, e um dia você vai estar diante dele, se isso não gera temor, ou pensamento de mudar a vida, alguns posicionamentos, eu não sei o que mais vai gerar temor no seu coração, mas um dia nós vamos estar diante dele,
colocar os olhos nos olhos dele, nos olhos como chama de fogo. Irmão, naquele dia não vai ter desculpa. Ah, mãe, minha esposa. Ah, era o meu marido. Ah, eram os meus filhos. Ah, era a distância, era a dificuldade, era um problema aqui, um problema lá. Não vai ter desculpa. Nós não vamos conseguir dar desculpas a ele. E aí, quando ele colocar os olhos como chama de fogo nos meus olhos e avaliar a minha obra, se o que eu fiz é fundamentado no amor, então vai ser como ouro. O ouro, quando ele é colocado no fogo, ele brilha, ainda mais ele é purificado. Agora, se o que eu fiz é com outras intenções, é como a madeira. A madeira, ela demora um pouquinho mais para pegar o fogo, mas ela pega. Ela demora um pouquinho para se deteriorar com o fogo, mas ela se deteriora. Agora, a palha ainda, você joga o fogo, rapidinho pega aquele fogaréu, mas na mesma velocidade que ele aumenta, ele diminui também. Então, e a Bíblia diz que naquele dia, o dia o declarará, ou seja, vai declarar qual o tipo de obra que eu e você estamos fazendo. Então, o meu amor para com o Senhor tem que ser o fundamento de tudo. Agora, eu queria fazer uma reflexão com você. Enquanto estava escrevendo essa mensagem, veio uma pergunta no meu coração, e eu particularmente entendo que é algo vindo da parte de Deus, o Espírito Santo. Há algo, ou alguém, ou alguma coisa, ocupando o lugar de Deus em sua vida? Reflita consigo mesmo. Há algo, há alguém, alguma coisa no seu coração que está roubando o lugar de Deus no seu coração. E uma das igrejas do Apocalipse, o Senhor dá uma ordem para que eles se arrependessem e voltassem ao primeiro amor. E ele diz assim: lembra-te de onde caíste. Abandonar o primeiro amor, abandonar o amor por Deus, não é meramente um esfriamento, não é meramente algo, um erro. Isso é um pecado. É pecado, porque ele diz: lembra-te de onde o quê? Caíste. Quando nós falamos assim, usamos essa expressão: ah, o irmão caiu, ah, a irmã caiu, ah, eu caí. O que nós estamos querendo dizer? O irmão pecou, eu pequei. Então essa expressão cair é praticar pecado. Então a ordem do Senhor para aquela igreja era propriamente: lembra-te de onde você pecou. Qual foi o pecado? Abandonar o primeiro amor. O que é abandonar? Abandonar é deixar, porque encontrou um outro amor. Então eu deixei o amor por Deus, porque eu coloquei a minha empresa. Eu deixei o meu amor por Deus, porque eu coloquei meu casamento. Eu só estou falando de coisas boas, tá? De coisas que são lícitas, e Deus que nos deu. Eu deixei de amar, porque Deus abençoou meu salário. Eu deixei de amar a Ele, porque Ele me deu isso, Ele me deu aquilo, porque eu conheci o A, eu conheci o B, eu conheci o C. Então abandonar significa deixar, porque encontrou outro que supostamente é melhor. Agora, não existe nada melhor do que Deus. Não existe nada melhor do que a presença de Deus. Tá bom, pastor, mas por que alguns trocam? E eu também já pude ter trocado na minha vida. É porque existe uma palavra chamada sedução. A sedução, ela atrai. A sedução, ela engana. A sedução, ela mascara. A sedução, ela ilude. Eu estava conversando com um jovem solteiro. Eu estava dando algumas dicas para ele, para um relacionamento. Estava dizendo assim para ele, falei: olha, você nunca chega numa pessoa e diz para ela que você está afim dela. E ele falou: por quê, pastor? Porque a partir do momento que você falar que você está afim daquela pessoa, aquela pessoa vai entrar num processo de mascarar quem ela é. Porque aí ela muda o comportamento. Porque nós mudamos. Não é verdade? Quem aqui é casado? Quando você foi sair para jantar, tomar um sorvete, conversar com o teu marido, que depois posteriormente se tornou o teu marido, você colocou a pior roupa, ficou 2 dias sem escovar os dentes, né? Não tomou banho, e foi lá e começou a falar dos seus defeitos.
Lógico que não. Você coloca a melhor roupa, você se perfuma, você se arruma, você procura as melhores conversas, porque nós somos assim. Então eu estava dizendo para ele, eu falei, então não fala, só observa, vai observando a atitude, observa se a pessoa ora, observa se a pessoa lê a palavra, se ela ama Jesus, o nível de adoração, percebe se ela fecha os olhos quando está tendo adoração, se ela ora, se ela levanta muito na hora da mensagem, observa tudo isso, se a palavra gera insatisfação nela, observa tudo isso. Parece que são coisas simples, mas são coisas que mostram o nível espiritual da pessoa. E se ela não ama a Deus, ela não vai amar você. Se ela troca Jesus por qualquer coisa, ela vai trocar você. Se ela olha você apenas pelo seu corpo, quando aparecer um corpo melhor, ela vai trocar você. Porque pensa uma coisa que a gente muda, né? Eu estava brincando com a minha esposa esses dias, eu falei, meu Deus, essa barriga não tinha 12 anos atrás, quando nós casamos, não tinha tudo isso. Você começa a olhar, como diz o Cláudio Duarte, você olha no espelho, é algo desesperador, né? Você fala, meu Deus, o tempo está passando. Então quem olha ou quem casa firmado na aparência e não na essência, negocia valores. Agora, se você amar a Deus por um milagre que Ele faz, se você amar a Deus apenas por uma cura que Ele pode proporcionar, por uma vida melhor, e tudo isso Ele tem para nos dar, Ele tem para nos oferecer, tudo isso vem dentro do pacote. Mas se eu amo Ele a partir de milagres, quando vier um tempo, porque isso vem para todo mundo, que é um tempo que parece que Deus não opera mais. Já viveu esse tempo na sua vida? Quem já viveu esse tempo que parece que Deus não está fazendo mais nada na nossa vida? Você já viveu? Se você não viveu, você vai viver um dia ainda. Isso não é maldição, não. Isso é processo. Que parece que você está orando e nada acontece. Você está intercedendo e nada acontece. Aí você fala, vou jejuar, mas você jejua e nada acontece. Você ora e nada acontece. Você vai no culto, parece que a palavra não entra no coração. Parece que não. Você fala, eu vou para o culto, Deus, o Senhor vai falar comigo. Vai me dar uma palavra. Aí você está passando um processo na vida financeira, você chega no culto, coração alegre, aí o pastor abre a Bíblia e fala assim, eu vou pregar hoje sobre casamento. Você fala, meu Deus, estou com um problema financeiro, o pastor vai falar de casamento. Parece que está tudo desconexo. Essa fase todos nós passamos agora. Nessa fase, quem ama a Deus permanece, quem não ama se desvia. Então você percebe que a importância de amar a Ele, e ninguém começa amando a Ele de todo o coração, de todo o entendimento, do dia para a noite. Você vai andando com Ele, e o seu amor por Ele, o seu amor por Jesus, o seu amor por Ele vai aumentando, na proporção que você vai caminhando com Ele, na proporção que você vai caminhando com Ele. Eu olho por início na minha caminhada cristã, alguns pecados que eu cometia, hoje eu dou risada, porque nem tentado mais a cometer aquele tipo de pecado eu não sou mais, porque o nível de amor aumenta. Eu falo, meu Deus, como eu fui imbecil, como que eu pude ter feito isso? Mas por quê? Porque eu não amava Ele. Hoje o meu nível de renúncia aumentou, por quê? Porque o meu amor por Ele aumentou. Eu não estou dizendo que o meu amor já está no nível máximo, não, mas já não é mais o mesmo de quando eu o conheci. O amor ele vai aumentando conforme você vai se relacionando, você vai entendendo a palavra dele, você vai se relacionando, você vai orando, você vai buscando a Ele, você vai sentindo o toque dele, a transformação dele, e o seu amor por Ele vai aumentando. Agora, esse amor que aumenta, ele transborda, e ele vai transbordar no amor ao próximo. Porque não tem como dizer que eu amo a Deus, se eu não amo o meu próximo. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 20. O apóstolo João, que foi conhecido como o apóstolo do amor. O apóstolo João foi aquele que colocou a sua cabeça no peito de Jesus. Imagine só, na ceia, ele coloca a cabeça no peito de Jesus, ele reclinou no peito de Jesus. Foi o único dos 12 discípulos. Judas, obviamente, ele se matou, mas quando Jesus ele foi crucificado,
todos os discípulos deixaram Jesus. A gente fica fixo mais em Pedro, né? Que foi o mais evidente, que deu mais sinais, ou que a Bíblia deu uma atenção maior. Mas a Bíblia fala que todos deixaram, exceto João. Sabe por que João, ele não deixou Jesus? Nem quando ele estava correndo perigo de morrer, porque o amor que ele tinha por Jesus, naquele momento, era um amor muito maior do que os demais. Então ele fica com Jesus. Quando Jesus está lá na cruz, sangrando, os discípulos vazaram, deram no pé. João estava ali, nos pés de Jesus. E Jesus olha para João e fala: João, eis aí a tua mãe, falando se referindo a Maria. E ele vira para Maria e fala: mulher, eis aí o teu filho. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: cuida dela, ela foi a minha mãe aqui, cuida dela. A partir desse momento eu vou deixar a minha mãe aos seus cuidados. Porque João, ele estava ali aos pés da cruz. E ele foi considerado, foi chamado apóstolo do amor. E ele diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quando Jesus está restaurando Pedro, ele fala para Pedro: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Então, se você me ama, você demonstre esse amor cuidando dessas pessoas, cuidando daquelas pessoas que eu vou dar a você, aquelas pessoas que eu vou colocar no seu caminho, que eu vou entregar essas pessoas, no bom sentido, nas suas mãos. Ame essas pessoas. Então, o seu amor por Deus é demonstrado no seu amor para com o seu próximo. Um grande desafio, nós que vivemos em comunidade, em igreja, que é um desafio, porque cada um de nós tem um comportamento, tem um temperamento, tem uma forma de agir, tem uma forma de pensar, tem forma de enxergar a realidade, ver as coisas com pontos distintos. Não é fácil viver em comunidade, não é fácil servir, muitas vezes, o irmão servir alguém, isso pode gerar uma decepção. E a Bíblia fala: se alguém te ferir uma face, o que você faz? Abandone ela e fala: não, agora é amor próprio? Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz: agora você está ferido, então vai se cuidar, deixa ele que se lasque. Não, ele fala: vire a outra face. Ou seja, continue servindo, continue fazendo. Por quê? Porque eu vou fazer aquilo pelas pessoas, não a partir do que as pessoas vão oferecer, mas a partir do que eu recebi da parte de Deus. Então você ama apesar de ferido, você ama apesar de decepcionado, você ama. Uma vez uma pessoa falou para mim: pastor, eu vou sair da igreja porque eu já vi, não consigo congregar mais igreja nenhuma porque eu já vi muita coisa. Ele deu uma lista, eu falei para ele, essa lista é muito pequena, eu já vi coisas piores. Tudo que você imaginar eu já vi na obra de Deus. Estou falando de coisa errada, de coisas podres mesmo. Mas por que eu não desanimei da igreja? Por que eu não abandonei? Por que eu vivo para isso? Porque eu sei quem me amou, e eu sei que a igreja é projeto de Deus, é projeto do Senhor. Viver em comunidade é um plano de Deus. Então eu não sou norteado, eu não sou direcionado por alguém que fez besteira, eu não sou norteado por alguém que cometeu fraude, que cometeu engano, que mentiu, que roubou, que prostituiu, que enganou. Não são eles que são balizadores da minha vida. Eu sou norteado pelo amor pelo qual Ele me amou. Então eu continuo acreditando, eu continuo fazendo, eu continuo servindo pessoas, eu continuo cuidando de pessoas. Por quê? Porque eu amo Jesus. Então o seu amor por Ele vai transbordar em pessoas. Agora, alguma coisa está ocupando o lugar de Deus no seu coração. Ele diz que se você não tomar a sua cruz, não renunciar a si mesmo, você não pode ser o meu discípulo. E a pergunta que eu faço a você agora, não precisa responder em voz alta não, responda de forma reflexiva: você está disposto a ir até o fim por Jesus? O que você estaria disposto a renunciar hoje? Uma amizade? Um relacionamento? Um pecado? Uma vida profana? Uma vida de pecados? Uma vida fora da palavra de Deus? É isso que vai nortear até onde você vai chegar. A sua renúncia, não é o que eu falo. Não adianta eu chegar diante de vocês aqui, todo mundo crente,
Todo mundo aqui veio para ouvir a palavra de Deus. É muito fácil eu falar aqui agora, com o microfone nas mãos, todo mundo aqui, 140 pessoas olhando para mim, e eu dizendo assim, eu amo Jesus. Isso vai emocionar alguém, outro vai querer bater palma, outro vai ficar feliz, mas meu irmão, não é aqui que eu demonstro meu amor por Jesus. Eu demonstro meu amor por Ele lá fora. É lá no dia a dia, é dentro da minha casa, é com os meus filhos. É esse lugar, nesse lugar que eu demonstro, é lá no trabalho, são nesses ambientes que nós demonstramos o nosso amor por Ele.